Seu Pai na glória ainda do teu céu, dentro da tua presença, Espírito Santo de Deus. Ele venha, Senhor, diminuir. Que o teu Espírito venha, Senhor, ter o controle da sua vida, dirigindo o seu pensar, o seu falar e o seu agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a situação mundial. Eu repreendo agora todo levante, toda a sua firma, toda a estratégia. Eleva nos cativa a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa gravar a tua palavra como fogo no nosso coração, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós não viemos ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome do Senhor. Para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, Senhor. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Posso dizer para os irmãos que foi uma semana de lutas, Glória a Deus, uma Senhor. semana de pelejas, Glória a Deus. mas uma semana de muitas vitórias. Glória a Deus, Muitas Senhor. vitórias Em nome de minhas. Jesus. Quero apresentar diante da igreja Glória a Deus, que Senhor. a palavra de Deus nos fala de tudo Glória a aquilo Deus. que é feito para a honra e glória do Senhor Oh, Deus, Jesus, Pai, em nome de que Jesus. seja apresentado diante Glória a do Deus, povo Senhor. dele. Em nome de Jesus. E aqui eu apresento para os irmãos o estatuto da nossa igreja. Aleluia. Deus. Aqui Aleluia. é o registro da igreja aqui em Águas Claras. Glória a Deus. Hoje nós registramos o ministério. Então, aqui está. Aleluia. Glória a Pois Deus. hoje nós existimos. Aleluia. Hoje a igreja existe. Amém. Depois de vai fazer 8 anos que estamos aqui. E agora nós estamos com o nosso estatuto, registro. O CNPJ já deve sair essa semana. Aleluia. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Não é para sermos melhores, não. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sujeitos às leis dos homens. Glória Nós a aí Deus. podemos ser sujeitos às leis de Deus, né? Amém. Então está aqui e para a honra e glória do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Isaías 43, verso 2. Glórias a Deus. Isaías 43, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Poderia pregar hoje sobre o filho pródigo, né? Deus Vou de pregar graça. sobre o pródigo hoje, né? Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Deus. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Aleluia. Deus. Você sabe que nunca sai das nossas orações. Né? Oh, aleluia. Beijo para o meu irmão Jair aí com nós também, está sempre trabalhando. Deus. Deus abençoe com nós aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos acharam? Somente o versículo 2 nos diz: Aleluia. quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Santo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, Aleluia. nem a chama arderá em ti. Amém? Amém. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, Pai, todo poderoso. te apresentamos a tua palavra nesta noite, Pai. Aleluia. Que esta palavra, Pai amado, venha de encontro aos nossos corações, assim como veio ao meu, Pai. Então eu te peço nesta noite que não seja eu falando através desse microfone, mas seja a tua voz falando com a tua igreja, Pai amado. Que o Senhor venha trazendo, Pai amado, o discernimento às nossas vidas, Pai amado. Que esta palavra fique gravada na tábua do nosso coração, mas que venha surgir efeito, Pai amado. Que venha trazer, Pai amado, persistência, que venha trazer nas nossas vidas, Pai amado, cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Então eu te peço nesta noite, Paizinho, toma a tua igreja sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. E quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estava meditando nessa palavra agora pela manhã, e a palavra me levou lá no livro de Mateus, uma palavra bem conhecida, no livro de Mateus, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26, onde Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Entrarem aqui no barco. Jesus entrou com eles. E a palavra que nos fala, e ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Aleluia. E seguiu-se em uma grande bonança. Essa palavra aqui, ela começa falando que Jesus convidou os discípulos, lá no livro de Marcos, ele fala que Jesus convidou os discípulos para irem para o outro lado. Deus, Para atravessarem o mar da Galileia e chegarem do outro lado. aleluia. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. E a palavra que nos fala é que eles pegaram uma grande tempestade durante aquela travessia, onde os seus discípulos acharam que o barco deles iria afundar. Glória Onde a os Deus. discípulos tiveram medo. Eles não criam que quem estava no barco com eles era Jesus. Aleluia. Por muitas e muitas vezes nas nossas vidas surgem tempestades, surgem situações nas nossas vidas que nós não sabemos o que vai ser, se nós vamos conseguir chegar. Mas uma coisa eu te digo: aquele que te prometeu na tua vida, ele é fiel para cumprir. E a boa obra que Deus começou na tua vida, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele disse: vamos para o outro lado. Jesus não disse para eles: nós vamos perecer no caminho. Deus de graça. Jesus afirmou: nós vamos para o outro lado. Ele Aleluia. afirma no livro de Marcos: nós vamos para o outro lado. Glória a Deus. Só que quando Jesus falou, a primeira coisa que Jesus fez ali foi repreender eles. Jesus falou para aqui: por que temeis, homens de pequena fé? Deus de graça. Qual tamanho que está a tua fé hoje? Que tamanho é a tua fé? Que tamanho é o teu Jesus, o teu Deus? Aleluia. Porque a palavra de Deus nos fala que as águas do mar cabem sobre as mãos do Senhor. É verdade. As mãos do Senhor. Em quem nós estamos confiando hoje? Na nossa força? No nosso entendimento? Ou estamos confiando na mão daquele que disse para nós: nós vamos chegar? Quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos faz uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele vai estar contigo todos os dias, não importa onde seja, não importa o que aconteceu. Se algo se levantou na tua vida, se a tempestade veio sobre ti, só creia que Ele está no controle. Quando os discípulos estavam lá naquele barco com medo por causa do vento, por causa da tempestade, eles só tinham uma coisa para fazer: clamar. Lá no livro de Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conheces. Glória a Deus. E quem é que tu estás confiando nessa noite? Em ti? É em quem está tocando o teu barco? Ou em Jesus que entrou contigo no teu barco? Glória a Deus. Quem é que está Aleluia. contigo? Tu já parou para pensar quem é que está contigo? Glória a Deus. Quem é que está com nós? E aquele que é o dono de tudo, aquele que fez tudo, foi aquele que fez os céus e a terra. E Jesus se levantou, repreendeu eles. Se Jesus disse para eles que eles eram homens de pequena fé, a palavra de Deus nos diz que a fé é como um grão de mostarda. Se nós tivéssemos a fé similar a um grão de mostarda, um dia desse nós fomos no mercado, eu chamei minha esposa e eu mostrei para ela o que é um grão de mostarda. É uma sementinha tão pequenininha que tu não consegue quase nem pegar ela com a mão. Deus. De tão pequena que ela é. E nesse momento aqui, Jesus comparou a fé dos discípulos. Pelo visto, ela não se comparava nem aquele grãozinho de mostarda. É, Senhor. Porque Jesus disse para eles: homens de pequena fé. Então ele disse assim: vocês têm fé em quê? Lutas,
Tribulações temos todos os dias, mas uma coisa eu te digo: a tribulação vem sobre a tua vida, muitas vezes é para te alertar. É verdade. A tribulação vem na tua vida, que é para te começar a olhar de uma maneira diferente. O vento vem sobre a tua vida, muitas vezes não é para te derrubar, mas sim para tirar da tua vida aquilo que não presta. Glória a Deus. Quando Jesus se levantou do barco, repreendeu eles. E Jesus disse: acalma-te, ó vento, acalma-te, ó vento. Jesus repreendeu o vento e o mar. E eles ficaram em grande bonança, em grande calmaria. A única coisa que pode resolver, a única pessoa que pode resolver algo na tua vida é Jesus Cristo. Quando tu coloca Jesus à frente dos teus problemas, à frente de tudo aquilo que tu tem planejado, que tu tem buscado, Ele vai fazer a obra. Ele vai resolver, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor lutará as nossas pelejas. Glória a Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra principados e potestades. É verdade. Glória a Deus. Mas existem lutas que nós buscamos para nós. Aleluia. Existem tempestades que nós que buscamos para as nossas vidas. É verdade. E às vezes existem lutas Glória a Deus. que nós pegamos para nós, mas esquecemos que tu tem que entregar nas mãos do É, Senhor. glória a Deus. É verdade. Existem tantas tribulações que surgem sobre as nossas vidas e nós trazemos para nós e não é para nós. Jesus simplesmente está querendo te dizer, está querendo te dar um recado. Abre teus olhos, olha o que eu estou falando contigo, porque fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te convidei para entrar no barco comigo, fui eu que te disse: entra no barco que eu vou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus já te disse: eu estou contigo? Eu creio que naquele momento que Jesus olhou para os seus discípulos, Ele deve ter dito para eles: vocês não aprenderam nada. Glória a Deus. Vocês não aprenderam nada nesses tempos que andaram comigo. Às vezes as pessoas podem olhar para ti: ah, mas eu tenho só 5 anos de conversão, eu tenho 2 anos, eu entrei hoje para a igreja. Mas às vezes tu vê pessoas com 10, 15, 20 anos, que é só o vento soprar, que eles já querem. Quer dizer, Jesus de Deus de graça. onde é que está Jesus? Onde é que está aquilo que Jesus te ensinou em todos esses anos que tu caminhou com eles? Jesus te ensinou a caminhar, Jesus te ensinou a perseverar, Jesus te ensinou a suportar. Jesus nos fala: se te ofenderem a face, oferece a outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então persevera. Amém. Porque o teu galardão, a tua recompensa não é nesse mundo. É verdade. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Aleluia. Jesus venceu para nos garantir um lugar do lado dele. Porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas voltarei para buscar vocês. Eu vou vos preparar um lugar. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, o que é que nós temos para apresentar para Ele? É, glória a Deus. Aleluia. O que é que nós temos para apresentar? Porque a palavra de Deus nos fala que a fé sem obras ela é morta. É verdade. De que vale eu orar muito bonito, de que vale eu pregar muito bonito, e eu não ter frutos para apresentar ao Senhor. Mas o Senhor vai olhar para os teus frutos, porque a palavra de Deus nos fala que nós somos ramos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Aleluia. Certa vez Deus me deu uma visão. Nós vínhamos vindo da praia, eu e minha esposa. E a palavra de Deus nos fala que os ramos são ligados na videira, na árvore, no tronco, que é Jesus. Mas quando nós paramos para pensar que são dos ramos que nascem os frutos. Aleluia. E uma pessoa que planta, sabe que aquele ramo da árvore que não deu fruto, o que é feito com ele? É cortado. Deus de É graça. cortado e lançado ao fogo. Nós já paramos para pensar. A palavra de Deus nos fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu para que nós vá e dê fruto, e que o fruto permaneça. Se esse fruto, que tu que é o ramo, tu tem que dar, e tu não permanece, ele não permanece, ou tu não dá fruto, tu é um ramo sujeito a ser cortado e lançado ao fogo. E o que significa o fogo para nós, somos cristãos? E perdemos a nossa salvação.
é perder a nossa salvação, irmão. O que é que nós estamos fazendo? Jesus está voltando. É hora de nós pararmos de olhar para o nosso irmão do lado, parar de olhar e olhar para o propósito de Deus, olhar para o chamado. Jesus não nos escolheu simplesmente para nós sermos pregados no banco. Jesus não nos chamou para agradar os irmãos. Jesus nos chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Santo teu nome. Não importa como seja, prega o evangelho. Prega, manda. Jesus, Ele quer te ouvir. Ele quer que tu faça a vontade dEle. Semana que passou eu recebi um pedido para mandar mensagem para um casal lá do outro lado do mundo. Eu não sei nem para o lado fica. Mas eu tenho todos os dias mandando mensagem para um casal lá na Austrália. E por testemunho, diz que eles estão muito felizes, por agradecer. Amém. É isso que nós temos que fazer, pregar o Evangelho. Deus soberano. Glória a Deus, Senhor. Pregar o Em Evangelho. nome de Jesus. E o que nós temos feito? Jesus já entrou no teu barco? Glória a A Deus. luta vai vir, a perseguição vai vir. Mas faz o que Ele te chama. Santo teu Continua nome. pregando. Aleluia. Não dá bola para quem diz assim, mas tu não... Eu queria mais de ti, eu quero aquilo que Jesus tem de mim. Eu quero aquilo que Jesus me chamou para fazer. Jesus te chamou para pregar, prega. Jesus te chamou para cuidar de 2, 3, cuida desses 2, 3. Aleluia. Mas usa a tua fé. É, glória a Deus. A tempestade vai vir. Existe um ditado no mundo que ninguém atira pedra em cachorro morto. É verdade. E é verdade. Por muitas vezes tu vai estar fazendo a obra, tu vai estar pregando, tu vai estar anunciando, e sempre vai se levantar alguém para tentar te parar. Não deixa o inimigo te usar. Amém. Não deixa. Glória a Deus. Seja perseverante, seja fiel. E quando vir as pedradas, faz como o Senhor Jesus disse: se te ofender a face, oferece a outra. É. Mas continua, faz aquilo que Deus te chamou. Glória a Deus. Nunca esquece que aquele que te amou primeiro está contigo. É, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Se levantarão os céus e terras contra ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Tu vai estar no meio da batalha, tu vai estar no meio da luta, tu vai estar no meio da tempestade, mas Jesus vai estar contigo. Então persevera. Nunca esquece de onde Ele te tirou. Nunca esquece de onde Ele te achou e te convidou para entrar no barco dele. É, amém. Não esquece aonde Ele te tirou, de onde Ele te viu, onde ninguém mais te via, onde ninguém mais te enxergava. Glória a Deus. E Ele te estendeu a mão e disse: entra no meu barco. Amém. Vem comigo. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter vento? Vai. Teu barco vai ter horas que vai achar que vai afundar? Vai. Mas quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Glória a Quando Deus. passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Aleluia. E Ele está contigo. Glória a Deus. Um exemplo que eu gosto muito: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que não negaram a Deus, perseveraram até o fim. Sim. Porque naquele tempo o rei fez um decreto que quem não se prostrasse diante dele devia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia. E toda a nação se prostrou, menos os 3. Porque eles disseram que eles não iam se prostrar diante do inimigo. Eles não iam desistir do propósito. Eles não iam parar naquilo que eles foram chamados. Amém. E quando o rei chamou, disse: vou dar mais uma chance, você se prostra. O diabo vem diante de ti e te diz: eu vou te fazer parar. É agora que eu te mato. É agora que eu te faço desistir. É hoje que eu dou fim sobre a tua vida. Deus de graça. Aleluia. Em nome de Jesus. Mas eles não negaram. É. Eles passaram. E quando a trombeta tocou, Glória a Deus. quando a banda tocou, que todos se prostraram, eles permaneceram de pé e disseram: rei, se for necessário, manda acender 7 vezes mais, porque se Deus quiser, se for da vontade dele, nós entraremos lá e sairemos vivos, mas se não for, nós iremos lá e morreremos por ele. Então eu te digo nessa noite: só continua. Amém. Glória a Mas quando aqueles 3 homens entraram no fornalha, já tinha o Aleluia. 4º homem. É, glória a O Deus. Senhor já estava lá. O Senhor Jesus já estava lá esperando por ele. Quando tu entrar no
achar que todos vêm te afrontar, que muitos vêm te atacar, quando o mundo disser para ti, tu vai parar. Não esquece que no meio da tribulação Jesus já está te esperando. Aleluia. Jesus já está lá. E aqueles 3 jovens começaram a andar e dançar dentro daquela fornalha. E lá não viam mais 3, mas haviam 4. E o rei não entendia, porque a fornalha estava quente 7 vezes mais. Mas eles saíram de lá sem chama nenhuma queimar eles, porque o Senhor Jesus estava com ele. E Ele está contigo nessa noite. Ele está contigo. Ele está na tua vida, Ele está na tua casa, Ele está na tua família. Glória a Deus. Aleluia. Deus está contigo, meu irmão. Amém. Seja em qualquer caminho, seja no meio da dificuldade, Ele está caminhando com vocês através dessa dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que tu está passando, eu não sei as tuas lutas externas ou externas que tu tem vivido, mas o que eu tenho para te dizer é que Jesus está contigo. Amém. Ele está Glória a contigo. Deus. Quem sabe hoje a tua tempestade é dentro da família. Eu não sei por quantas vezes a tempestade é tão grande que nos dá vontade muitas vezes de abandonar. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Continua. Glória a Deus. Está difícil? Jesus falou para ti, não falou que ia ser fácil. Amém. Jesus nunca disse para nós que o caminho seria fácil. A única coisa que Ele disse é que se nós permanecermos nele, nós chegaremos lá. Glória a Deus. Se tu continuar no barco que Ele te convidou para entrar, Ele vai estar contigo até lá. Amém. Aleluia. Seja luta, seja vento, seja tempestade, não sai do barco. Em nome de Jesus. Permanece dentro desse barco que Jesus te chamou. Glória a Deus. Porque Deus Ele é tão bom que Ele nos dá a opção. Ele nos dá a liberdade. Deus nos dá o poder da escolha. Glória a Deus, aleluia. Glória. Muitas vezes nós não sabemos aproveitar isso. Quando Deus nos chama e nos diz que nós temos liberdade, nós esquecemos que essa liberdade foi paga com preço. Essa liberdade foi comprada. Não por nós, nós ganhamos. E muitas vezes nós não damos o valor para isso que nós ganhamos. Glória a Que é a liberdade de poder Aleluia. escolher, de poder nos posicionar e nos podermos escolher se a gente quer continuar no barco ou quer pular fora. Só não esquece que Jesus estava no barco. É verdade. Glória a Jesus não Deus. está. Lá fora Jesus não está. Porque Jesus te chamou para uma grande obra. Jesus te chamou para ser a diferença. Jesus te chamou e te plantou num lugar seco, num lugar árido. Glória a Deus. E é ali que Ele vai te fazer florescer. Amém. Amém. Aleluia. Nós podemos fugir do propósito. Aleluia. Nós queremos desviar do propósito. Mas o processo vai continuar. É verdade. Glória a E Deus. todo o processo que surge sobre as nossas vidas é para nos aprimorar, é para nos fazer melhores. O processo vem para que nós possamos aparar algumas coisas que Jesus quer sobre as nossas vidas. Deus, soberano. Nem toda a tribulação é para nos fazer parar. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Deus nos deu liberdade, meu Deus, Glória a para Deus. nós caminharmos com Ele. Mas Deus também te dá liberdade Aleluia. se Glória a tu Deus. quiser ir para longe dele. Mas Ele quer que nós estejamos firmes, firmados, Amém. Glória a entendendo Deus. Aleluia. que Ele vai estar contigo. Em nome de Jesus. Não importa a luta, não importa a tempestade, Ele vai estar lá. Aleluia. Deus de graça. Aleluia. Desculpe, irmãos. Jesus, quando chamou os discípulos, Ele não escolheu homens perfeitos. Ele Aleluia. não escolheu homens sábios. Ele escolheu homens como nós, fracos, Glória a Deus. com falhas. Escolheu pessoas que ninguém mais acreditava. Jesus olhou para mim e disse: aquele que ninguém quer, eu quero. Amém. Jesus te olhou lá no meio da multidão. É ela que eu quero.
agora. Ela vai ser a diferença. Ele vai Glória a ser Deus, aleluia. um instrumento nas minhas mãos. Só nunca esquece que instrumento precisa ser manipulado. Aleluia. Deus. Instrumento muitas vezes precisa ser amolado. É. Porque por muitas vezes até um instrumento de corte ele perde o fio. E como é que ele faz o fio? Passando na pedra, tirando as rebarbas. Todo instrumento Glória a Deus, aleluia. precisa ser manipulado. É, glória a Deus. Glória a Porque tu Deus. pode pegar qualquer ferramenta. Se tu não for lá e pegar ela não vai trabalhar sozinha. É verdade. Da mesma maneira somos nós. Para Aleluia. Deus poder trabalhar nas nossas vidas, muitas vezes Ele vai precisar te manusear. Vai precisar trabalhar na tua vida. Senhor. Vai precisar te usar, mas da maneira dele. Do jeito certo. Amém. Mas Ele está contigo. Aleluia. Ele não te abandonou. Jesus, quando estava com os seus discípulos lá no barco, Jesus estava tão tranquilo que eles iriam chegar, que Jesus estava dormindo. Os discípulos somos nós. Glória. Que vem o vento, vem as ondas, e nós esquecemos É. que Jesus está ali. Glória a Deus. As lutas Aleluia. vêm sobre mim, sobre a tua vida, e nós queremos muitas vezes pular do barco. Só que nós esquecemos que Jesus está ali, Glória a Deus. só esperando para nós clamar, Senhor. só esperando para que nós olhemos para Ele e dizemos: Jesus, nós estamos contigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Porque o Deus. barco de Jesus nunca vai afundar. Aleluia. Esse não vai afundar. O barco que Jesus te chamou, esse não vai afundar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tempestade virão sobre as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. A chuva vai cair, o vento vai soprar, o cansaço vai chegar. Muitas vezes a gente cansa, a gente quer parar. A chuva vem, a chuva começa a cair, e por muitas vezes nós dizemos: eu estou todo molhado, eu estou com frio. Mas Jesus aqui nos aquece. Deus, soberano, aleluia. Jesus que nos aquece. Aleluia. Quando o vento sopra, ele vai te secar a chuva, mas também Aleluia. vai afastar de ti aquela tempestade. Glória a Deus. Quando o cansaço chegar, Jesus é nosso descanso. É. Amém. Jesus é nosso descanso. Quando tudo passar, a única coisa que vai te sobrar é Jesus. É. Amém. Glória a É Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca esqueça Em nome de Jesus, Senhor. que por mais lutas que estejam sobre a tua vida, quando tu passar pelas águas, eu estarei contigo. Aleluia. Fecha Glória teus olhos, a Deus. vamos. Recita junto comigo, não precisa ser voz alta. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Pensa Jesus falando isso aqui para ti agora. Quando tu passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia. Nem chama alguma arderá em ti. Imagina Jesus agora. Imagina Jesus agora falando isso para ti. Te coloca de pé nessa hora. Eu te convido nessa noite. Poderoso, aleluia. Quando tu passar pelas águas, Oh, glória a Deus, Senhor. nós chamamos. Quando tu passar pelas águas, Oh, glória a Deus. tu não vai te afogar. Em nome de Jesus, Quando Senhor. tu passar pelos rios, Em nome de Jesus, Senhor. tu não vai passar pelo fogo.